Ah, bom dia. Bom dia. Hoje é 1º de maio. 1º de maio, dia do trabalhador. Dia do trabalhador. E por ser o dia do trabalhador, é o dia do trabalho. O dia do trabalho. E aqui no Alto da Lapa, onde estou, o sol abriu, tá bonito o dia, mas tá frio. O vento tá bem gelado e velho tem frio. Então eu saí hoje mais agasalhado do que o normal para fazer a minha jornada diária. Dei o primeiro passo. Na verdade, meu primeiro passo foi levantar da cama. Às vezes, como já disse aqui algumas vezes, levantar da cama significa levantar 1 tonelada, 1 tonelada em cada perna, 1 tonelada no corpo. Mas esse é o requisito ponto zero, né? Levantar da cama e dar conta das rotinas, as mais básicas para a vida, para a saúde, para os cuidados básicos, não é? Higiene pessoal, tomar café, enfim. E privilegiados e abençoados são aqueles que têm esse privilégio. Eu falo desse lugar de privilégio. Eu tenho uma cama, tenho uma casa, tenho uma cama, tenho companhia e a vontade de levantar, dar o primeiro passo e a partir daí, um passo de cada vez, dando conta da demanda proposta para cada dia. 1º de maio é uma data que me traz muitas lembranças variadas, múltiplas, né? Por ser um feriado e por marcar tempos e eras e épocas e dias memoráveis, né? Em ambientes variados, sejam eles familiares ou comunitários, e viagens, enfim. Vem-me à memória muita coisa. Uma delas é que há 27 anos atrás, e eu sei bem aonde eu estava, nós recebemos a notícia da morte do Ayrton Senna, esse esportista, né, do meio automobilístico extraordinário que foi Ayrton Senna. Sou fã dele eternamente, eu diria. Ayrton Senna, há 27 anos ele partia num 1º de maio, que era um domingo. E era um domingo de inauguração da sede provisória da Igreja Batista da Água Branca, pastoreada pelo Ed Renekiewicz, quando deixou a sede própria na Rua Clélia e foram para uma sede alugada aqui na região da Lapa. E isso aconteceu no dia 1º de maio de 1994. Então nós estávamos lá, inclusive, na hora do almoço, com amigos, irmãos amigos de tantos anos, historicamente. Nós estávamos lá quando chegou a notícia. Eu não estava assistindo a corrida,
mas chegou a notícia de que o Senna tinha sofrido um acidente, que era grave, e logo em seguida veio a notícia de que ele tinha partido. E acabou que ficou uma data para mim inesquecível, já que eu sou um adepto do automobilismo, né? Sempre gostei muito de automobilismo, sobretudo de Fórmula 1, acompanhando a Fórmula 1 desde os anos 70, inclusive fui assistir um grande prêmio de Fórmula 1 aqui em São Paulo, em 1972, quando o Emerson Fittipaldi ganhou a corrida, uma corrida que foi interrompida por causa de chuva, e ele estava na frente, ganhou a corrida. Eu tinha 17 anos, e eu fui lá para Interlagos de madrugada para assistir uma corrida de Fórmula 1 e acompanhei a Fórmula 1 durante anos, sempre assistindo depois as corridas, porque o horário das corridas coincidia com horários de reuniões nas igrejas por onde passei, onde pastoreei. Então eu via às vezes o começo, às vezes via reprises, e as que eram à tarde eu assistia, não é? E Ayrton Senna foi de fato nosso último grande campeão no automobilismo. Para mim, uma referência de homem, inclusive, de ser humano, um querido. Minha opinião, claro, né? Minha opinião. E alguns às vezes me perguntam qual seria meu sonho de consumo. Absurdo, né? Eu tenho, e eu já disse para alguns, meu sonho de consumo absurdo era acompanhar o circo da Fórmula 1 durante um ano, assistir todas as corridas e fazer esse giro pelo planeta que a Fórmula 1 faz. Sonho de consumo. Você acredita nisso, que passa isso pela minha cabeça? Perdoe-me compartilhar algo tão extravagante como isto. Mas quando me perguntam, eu digo. Quando me perguntam, eu digo. Esse é um sonho de consumo. Tanto pelo gosto, pelo automobilismo, quanto pelo gosto pela viagem, né? Pelas viagens e lugares e novidades, enfim. Bom, acho que esse seria um sonho de consumo de outros também extravagantes. Que Deus me perdoe por ter esse sonho. Que Deus me perdoe. Estou confessando e orando, pedindo perdão já. Mas o que eu queria conversar com vocês, e obrigado pela companhia dos que estão aqui comigo agora e aqueles que de repente verão e ouvirão essa live caminhando, peregrina, é sobre a questão do trabalho, não é? Do trabalho. Ontem fizemos um programa muito especial com Ariovaldo Ramos, esse amigo querido de mais de 30 anos, e ele nos deu uma aula sobre trabalho, e ainda estou reverberando aqui no coração esse aprendizado. Está disponível nas minhas mídias e no canal do Koinonia Online, onde eu e Fernando transmitimos o Papo na Rede, que é um programa que já fazemos há 11 anos, todas as quintas-feiras às 16 horas, mas essa semana fizemos 2, excepcionalmente ontem, com Ariovaldo Ramos, e o tema foi trabalho. E eu venho de uma família de trabalhadores. Eu venho de uma família de trabalhadores simples, simplórios até,
não venho de uma família que tenha tido acesso à educação e à cultura e à plenitude, né, de escolhas nesse sentido. Venho de famílias cujos meus pais, meus avós, meus bisavós e meus tataravós ainda na Itália eram homens e mulheres simples, trabalhadores, trabalhando por muito tempo na agropecuária, né, no cultura da roça, do campo. E todos, quase que sem exceção, um dia começaram a trabalhar meninos, né? Todos na roça, né? Todos começaram a trabalhar meninos, crianças ainda, né? Lembro-me das histórias do meu pai sobre ele, seus irmãos, minha mãe, seus irmãos, e contando histórias dos nossos avós, que todos começaram a trabalhar muito cedo, como é comum àqueles que nascem no ambiente da agricultura, no campo, no sítio, na roça. Começam a trabalhar muito cedo e ganham responsabilidade muito cedo. Então eu venho de uma família de trabalhadores simples, simplórios. Poucos dos meus ascendentes chegaram à universidade. A maioria sequer fez o básico, né? A maioria foi apenas alfabetizado e só na geração mais adiante que irmãos da minha mãe, irmãos do meu pai foram buscar qualificação a partir do preparo intelectual, acadêmico. Alguns se tornaram professores, outros migraram para áreas administrativas, enfim. E todos têm histórias lindas. Às vezes fico imaginando a minha família, que é grande, tanto do lado Bregantin quanto do lado Martinelli, família grande. Eu ainda tenho tios vivos, né? Uma irmã do meu pai e irmãos da minha mãe ainda vivos. Minha mãe veio de uma família de 11 irmãos e ainda 7 deles estão vivos, todos acima dos 70 anos, alguns nos 80 e alguns quase chegaram aos 90. E geraram filhos e filhas, portanto eu tenho primos e primas e por esse mundo, e muitos deles com um protagonismo muito interessante aonde estão. Então essa é o meu pano de fundo. E quando chego em São Paulo, com 6 anos de idade, em 1961, meu pai era pedreiro, minha mãe, ela nunca teve empregada, nunca teve uma atividade profissional fora da casa, do ambiente do lar, mas ela sempre militou, trabalhou como lavadeira de roupas, né? E depois como costureira durante muitos anos e compunha o orçamento da casa, o orçamento familiar durante muito tempo. E lembro-me que
Logo cedo, aos 10, 11 anos de idade, talvez até mais cedo, meu pai sempre nos encorajando, nos incentivando ao trabalho, não é? Trabalhar. Vocês precisam trabalhar. E haviam atribuições, né, que meninos podiam cumprir aos 8, 9, 10 anos de idade, mesmo aqui na cidade. No meu caso, eu passei por 2 ou 3 fases, né? Uma delas foi de trabalhar para um empreendedor próximo de casa que fazia capas de guarda-chuva de papel, né? Capas de papel para guarda-chuvas que eram vendidos, né? E nós, meninos, né, da rua, éramos contratados por esse empreendedor para dobrar e colar essas capas que eram enviadas para a indústria de guarda-chuva, e dali aquelas capas encapavam os guarda-chuvas para eles seguirem viagem, né, pelo mundo. Guarda-chuva, sombrinhas. E eu lembro que era maçante aquele trabalho, até porque eu era muito menino. Meus irmãos éramos moleques e queríamos brincar na rua. Na verdade, que sou de um tempo em que meninos e meninas brincavam na rua, brincavam de bolinha de gude, carrinho de rolemã, taco, futebol, soltava pipa, e quem podia e tinha andava de bicicleta. Eu lembro que eu reformei uma bicicleta antiga do meu pai para poder ter uma bicicleta, porque ele nunca comprou uma bicicleta para nós, que achava perigoso. E eu mesmo nunca tive uma bicicleta na vida, que também na época não havia necessidade, eu não gostava, enfim. E a gente ficava ali dobrando aqueles papéis, aqueles sacos, né, que ensacavam os guarda-chuvas, e o burburinho da molecada brincando na rua. E a gente ficava ali ansioso para terminar o horário que a gente cumpria e ganhava um dinheirinho para ir brincar. Então a gente trabalhava para poder brincar. Isso eu estou falando de 9, 10 anos, 11 anos. E depois meu pai construiu 2 carrinhos de madeira para a gente fazer carreto na feira. Os meninos faziam carretos na feira. Os mais antigos que estão aqui me ouvindo devem lembrar destes meninos que ajudavam as donas de casa que iam fazer feira a levarem suas compras para casa com um carreto, com um carrinho. Eu fiz aquilo durante muito tempo, às vezes só para ganhar um dinheirinho para comer o pastel no final da feira. Mas passava a manhã toda durante a semana em feiras ali da região de Pirituba, Vilazate, fazendo um dinheirinho para a gente poder comprar alguma coisa que o orçamento da casa não permitia, não é? Que o orçamento era muito apertado. E aos 14 anos eu fui trabalhar numa loja aqui na Lapa e fiquei 1 mês trabalhando na loja, fazendo de tudo, desde lavar o piso de entrada até o banheiro e atender todas as demandas da loja, entregando coisas, buscando, comprando, enfim. Aos 14 anos fui demitido. Foi a primeira vez e última que eu fui demitido na minha vida. E em seguida fui trabalhar numa outra loja na Rua das Palmeiras, no Campos Elíseos, Santa Cecília, aqui em São Paulo. E quando estava começando a ser construído o que ficou conhecido como Minhocão, ainda o primeiro mandato
público de Paulo Maluf. Lembro-me da construção do Minhocão e das demolições e das desapropriações, enfim, trabalhando nessa loja onde eu trabalhei dos 15 anos. Eu fui registrado no ano de 1970, quando o Brasil estava ganhando o tricampeonato no México, e fiquei 1 ano e meio nessa loja, onde eu aprendi alguns ofícios, mas fazia de tudo também, desde lavar a soleira da porta de entrada até o banheiro todos os dias e atender a demanda dos patrões e dos funcionários, já que era uma loja de quadros e enquadramento e vidraçaria, e andei por essa cidade carregando vidros e quadros, entregando em casas de gente muito rica de São Paulo naquela década de 70, e estava bem próximo do edifício Andraus quando o Andraus pegou fogo, e foi uma tragédia na cidade de São Paulo. Eu estava bem próximo dali e vivi aquelas dimensões, aquelas angústias todas de uma tragédia numa cidade como São Paulo. Dali eu fui trabalhar numa empresa de papel heliográfico, e ali eu era office boy e atendia a diretoria da empresa, e fiquei ali até completar os meus 18 anos em 1974, quando eu completei 18 anos. E aí me demiti, desejando ingressar num outro segmento de trabalho, buscar uma outra qualificação, já que tinha tido muitas dificuldades para estudar por causa do meu problema visual. E tive a sorte, creio que Deus está nisto, de ingressar na indústria farmacêutica no ano de 1975, em julho de 75, e trabalhar na indústria farmacêutica até 86, 87, quando eu já estava com 30 anos, e ali foi que construí algum patrimônio e também dei cabo dos meus sonhos de me casar, de constituir uma família, enfim. E lá em 86, 87, eu fui convidado pela igreja que eu já pastoreava para dar tempo integral no ministério pastoral, como era assim chamado. E eu passei a me dedicar ao trabalho pastoral de lá para cá. E isso, portanto, já são 35 anos, porque minha filha nasceu em 86, ela está com 34, então é isso. Então eu não me lembro de um dia que eu não estivesse trabalhando. Não me lembro, com exceção dos dias de férias, com exceção dos feriados prolongados, com exceção dos tempos de descanso, mas eu não me lembro de um dia que eu não estivesse trabalhando. E eu estou com 65 anos e é assim que tem sido a minha vida o tempo todo. Durante um período com uma atividade profissional, aos finais de semana pastoreando igreja e dando conta de toda a demanda pastoral. Então eram jornadas duplas, triplas, quádruplas, não poucas vezes. Os meus amigos da indústria farmacêutica descansavam no sábado e no domingo, e eu no sábado e domingo trabalhava muito. Às vezes chegava segunda-feira muito cansado para retomar a jornada profissional que eu cumpria para valer. De lá guardo muitas recordações, amigos até hoje, amigos que se tornaram amigos lá e são meus amigos até hoje. E chorei com um desses meus amigos agora, que sepultou
lamentavelmente, a filha e o genro no mesmo dia por causa da Covid. Então não sei o que é não trabalhar. Não sei o que é não trabalhar. Essa é basicamente a minha história, com certamente tantas nuances que poderia contar nesse tempo de trabalho, né? Eu não estou aposentado, eu sinceramente não me preocupo com isso. Talvez eu até tenha direito, porque eu paguei os meus encargos, né, durante muito tempo, nas empresas, as igrejas, enfim. Mas chegou uma hora que eu fui afastado numa aposentadoria precoce por invalidez, por causa da minha visão. Fiquei nessa aposentadoria durante anos, mas ela me foi tirada e eu nunca recorri, nunca fui atrás. E hoje eu não sei exatamente qual é a minha situação com o INSS, Sistema de Previdência, porque provavelmente eu já teria direitos, né, com 65 anos e tantos anos de carteira assinada e trabalho, já teria direito a alguma aposentadoria. Mas eu não sou aposentado e isso não ocupa o meu universo nesse sentido, até porque eu quero continuar trabalhando. Meu desejo é continuar trabalhando. E hoje, tendo como ofício 100% o cuidado de pessoas em todas as dimensões que estas pessoas me chegam, seja para uma simples conversa, ou uma oração singela, um olhar, um abraço, um aperto de mão, um encorajamento, ou para situações mais complexas, mais graves. Já vivi muitas dimensões nesse período em que me dedico em tempo integral a servir pessoas. E o Evangelho, para mim, é a mesma coisa. Servir o Evangelho e servir pessoas, para mim, é a mesma coisa. Servir a Deus, o Evangelho e pessoas é a mesma coisa. Não consigo distinguir uma coisa da outra. E esse é uma dimensão do trabalho que vivo há anos. E tive que aprender a impor limites a mim mesmo, já que quem faz o meu horário sou eu, quem delimita meus tempos sou eu, e tive que me disciplinar em muitos momentos para poder cumprir agendas pessoais, compromissos pessoais, tarefas pessoais, desafios pessoais. Mas tudo isso para dizer que eu não me lembro de um dia na minha vida toda que eu não estivesse trabalhando. Às vezes até em férias, às vezes até em tempos de descanso, mas exercendo algum aspecto das minhas competências, enquanto o que escolhi para fazer na vida, que é cuidar de pessoas, como meus filhos aprenderam desde cedo, que eu era um cuidador de pessoas. Meu pai trabalha com pessoas, eles diziam. Meu pai trabalha com pessoas, meu pai cuida de pessoas. E essa tem sido a minha jornada ininterrupta. E eu com isso quero dizer o seguinte, e eu não sou aferidor de nada, nem parâmetro para quem quer que seja, nem paradigma, sou como a grande maioria dos seres humanos da Terra que trabalham para sobreviver, não é? Mas tem uma dimensão do trabalho, para mim, que eu destaco, que é
a dimensão da realização, da satisfação, da alegria, da bênção que é o trabalho, não é? Esse aspecto da bênção que é o trabalho. Claro, não vou entrar aqui nas questões dos que são explorados, né? Em todas as dimensões e no mundo todo e no planeta todo há muito de exploração em relação ao trabalhador, ao trabalho escravo, né? Aqueles que trabalham pela comida, pelo pão, e há muita indignidade nisso tudo, os valores não são corretos, mas enquanto trabalho com mínimo de dignidade, tenho para mim que o trabalho é uma benção. Não só para conquistar algo, ou ter algo, comprar algo, fazer algo, não. Enquanto ocupação, enquanto ter a mente ocupada, o corpo em movimento, o coração envolvido, e aqueles que conseguem fazer do trabalho e o tempo que investem trabalhando, e para muitos é o maior tempo da vida, né? Fazer desse tempo um tempo proveitoso, e a partir daí construir, né? Construir vida, construir relacionamentos, construir projetos, construir sonhos, construir aquilo que é possível construir a partir do trabalho e da remuneração digna, enfim. Eu considero o trabalho uma bênção, portanto, por considerar o trabalho uma bênção, eu lamento profundamente a tragédia que nós estamos vivendo no que diz respeito ao trabalho e ao desemprego, ou além do desemprego, o subemprego, e além do subemprego, os que são chamados hoje de desalentados, por não darem mais conta sequer de procurar um local de trabalho, porque se desalentaram na procura, e formam hoje um contingente absurdo de milhões de pessoas no Brasil. Milhões de pessoas que agora na pandemia tornaram-se visíveis. Tornaram-se visíveis quando veio a necessidade de um auxílio emergencial. O número de pessoas que se cadastraram em busca desse auxílio emergencial porque não eram registrados, ou porque exerciam profissões informais, espantou, assustou a todos, deixando de lado os que se inscreveram de maneira ilícita, desonestamente, para se servirem de um auxílio que deveria chegar só a quem precisa. Mas mesmo assim o volume de pessoas foi absurdo. Então sabe-se hoje, nos números mais não exagerados, mas mais conclusivos, que nós temos no Brasil cerca de 120 milhões de pessoas, ou desempregadas, ou subempregadas, ou ligadas a serviços não oficiais, e um número sem fim de desalentados que vagueiam pelo mundo. Falo de Brasil porque não tenho
dados concretos sobre o mundo, mas esse é um quadro certamente dos mais graves que nós temos hoje no país, e é uma tragédia. Então, além de estarmos vivendo a tragédia que é a pandemia, esse estado de guerra que nos roubou vidas, muitas vidas, nos roubou alegria, nos roubou esperança, e que maculou famílias, milhares e milhões de familiares que hoje choram seus mortos. Além dessa tragédia que acometeu a humanidade, a tragédia do desemprego, do subemprego, do trabalho escravo, do trabalho informal, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, sem nenhum tipo de segurança. É uma tragédia gravíssima que nós estamos enfrentando. Incluo agora aqui, e por conta do que estamos vivendo, os empregadores que são também trabalhadores e que tiveram seus negócios inviabilizados por conta da pandemia, por conta dos desgovernos, por conta de ações e movimentos que não trouxeram o que é justo, ou o que é correto, ou o que é o melhor, e foram de ações em ações, até que hoje são milhares de empregadores de pequenos e médios, médios e pequenos negócios, que empregam milhares e milhões de pessoas, que tiveram seus negócios inviabilizados e sucumbiram a esse tempo e essa dor, e hoje se juntam a essa multidão de pessoas desalentadas, porque viram seus pequenos negócios, vezes um negócio da família que trazia o pão para a mesa da família, sendo inviabilizado, e são milhares aqueles que não voltarão, segundo estatísticas. Então, eu quero fechar essa nossa prosa aqui, e muito obrigado pela companhia de vocês. Eu estou vendo pessoas aqui, mas não consigo identificá-las, perdoem-me, mas obrigado por estarem aqui. Eu quero orar por estes 125 milhões de desalentados que vagueiam hoje no Brasil. Quero orar também, claro, com gratidão a Deus por aqueles que estão conseguindo manter seus negócios, aqueles que estão conseguindo manter seu ambiente de trabalho, seu ofício, sua função, aqueles que criaram novas possibilidades, aqueles que tiveram que lançar mão de outras possibilidades criativas para darem conta da vida e estão dando, e aqueles que em estando empregados, em estando colocados e conseguindo manter seus negócios e a sua vida, também neste tempo se tornaram solidários e vêm se repartindo generosamente para que chegue o pão na mesa daqueles que lamentavelmente não o têm conseguido de maneira digna. Eu sei que minhas considerações são simplórias,
perto de considerações intelectuais, acadêmicas, que são feitas por conta do tempo que nós estamos vivendo. Mas uma das minhas grandes alegrias é poder ter chegado aonde cheguei, aos 65 anos, tendo como memória a minha vida como trabalhador. Eu sou muito grato a Deus por ser um trabalhador. Desde menino, não me arrependo, não carrego nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhuma amargura, absolutamente. Só carrego gratidão por, ao longo da minha jornada de vida, acordar cedo para trabalhar. Eu me alegro muito com isso. Tenho me alegrado com o meu netinho, que agora já está construindo suas frases, não é? E quando perguntamos para ele onde está o papai e a mamãe, ele diz assim: papai está trabalhando, mamãe está trabalhando. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito. O trabalho é uma bênção, porque eu sou filho de um Criador universal, planetário, que trabalha. Como disse Jesus, eu trabalho e o meu Pai trabalha. Eu trabalho e o meu Pai trabalha. Deus trabalha o tempo todo. Então eu, como criatura e em Cristo, filho do Pai, me alegro muito de ser um trabalhador como o Pai é. E busco imprimir significados eternos a tudo que eu faço, que é para mim o que é bom de se fazer, imprimir no que fazemos significados eternos, para que o que fazemos transcenda para a eternidade. Deus, nosso Pai, por favor, encontre os desalentados nesse dia e anima-lhes os corações, e que hajam políticas públicas necessárias, condizentes, dignas, para chegar ao último ser humano, para que ele tenha pão sobre a mesa. Eu oro por aqueles que trabalham e estão trabalhando, que o Senhor os abençoe e que tenham alegrias no seu trabalho e que sejam generosos e solidários. Oro para que nós tenhamos um surto de justiça, naqueles e naquelas que detêm o poder político, econômico, e que podem deflagrar meios e modos para que possamos dar conta da pobreza, da miséria, da injustiça. Pai, eu oro pedindo que o Senhor, a mim e àqueles que desejarem, que o Senhor nos use. Que o Senhor nos use e nos tornem úteis naquilo que fazemos, naquilo que estamos, onde estamos e no que estejamos fazendo. Livra-nos do mal e da maldade. Livra-nos do mundo do crime. Livra-nos do mundo do crime, que emprega pessoas, mas não
não traz nenhuma dignidade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Guarda-nos. Protege-nos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o sábado de feriado de vocês seja um bom sábado e que vocês experimentem a paz que excede todo o entendimento. Hoje é impossível ter paz nessa dimensão pelo que estamos vivendo, mas há uma paz prometida que excede todo o entendimento. Que essa paz nos encontre. Essa paz nos encontre e nos anime e nos mobilize para seguirmos a nossa jornada. Um passo de cada vez. Beijo.